meus amores, aqui é a Lua Valentia e eu estou com ele, Tio Pi. Oi, meus amores! Oi, Lua, minha rainha! Oi, meu rei! E nós estamos começando mais uma edição do MDC, o seu podcast de magia do caos, trazendo muitas informações para você. E a edição de hoje vai bombar também, não é não, Pierre? Vai bombar, Lu. A passada eu acho que já fez o maior sucesso e esse vai ser ainda melhor, porque a gente é assim, né? Pois é, só tende a melhorar. Mas hoje se prepara, porque a gente vai falar sobre assuntos complicadíssimos, né? Vamos começar com suicídio, depois limpeza e banimento. Para quem tem dúvidas, hoje vamos sair sem elas. Vamos fazer o máximo para responder as suas dúvidas. Então vamos lá, tio Pi, suicídio. Por que esse tema é tão importante para gente? Olha, Lua, esse é um tema que eu acho que é bem relevante. A gente saiu de um setembro amarelo, né, e toda uma campanha de conscientização para a depressão, para a questão do suicídio, e a gente tem notado, né, no grupo, na última quinzena, uma série de comentários que tem aumentado, assim, alguns comentários com relação a uma vontade de uma pessoa se suicidar, ou alguém que toma coragem de pedir ajuda por meio do grupo, que é algo que a gente, né, considera algo de muita coragem, de muita força. Então, eu acho que é um tema bastante importante para a gente conversar, né, Lua? Pois é, chega final de ano, estatisticamente, realmente as pessoas tendem a se sentir mais reclusas, mais deprimidas. Então, aumenta-se muito, infelizmente, essas tentativas aí de tirar a própria morte. Especialmente agora, né, tio Pi, com o mundo literalmente queimando em chamas, muita gente se sentindo sem esperança, sem saber como é que vai ser o futuro. Então, a galera realmente está numa nuvem bastante pesada, né? Tem toda a razão, Lua. Você sabe que eu fui dar uma olhadinha, como a gente, né, sabia que ia tratar um pouquinho desse assunto, eu fui dar uma olhadinha em alguns temas, em alguns textos que eu gosto muito, e aí eu queria trazer um pouquinho uma discussão para a gente conversar e para as pessoas ouvirem aqui. O que você acha? Claro, com certeza, vamos lá. Então, eu tava lendo, Lua, estava procurando na sociologia, né, por conta da faculdade e tal, então eu estava vendo a questão do Durkheim, que trata do suicídio, né, e aí a gente vê o quanto os exemplos, assim, que a própria teoria sociológica nos traz, são coisas que a gente acaba lendo no dia a dia do grupo mesmo. E aí eu concordo completamente com o que você está falando, porque um mundo que o Durkheim diz que é sem coesão social, então um mundo que de fato a gente tem, por exemplo, no Brasil um Bolsonaro no poder, a gente vê os nossos direitos sendo, né, absolutamente solapados, a gente vê colegas das nossas religiões afro sendo perseguidos, grupos fascistas, né, que divulgam listas de antifascistas na internet. Então é um clima de medo, é um clima em que as instituições já não funcionam mais, então várias instituições que a gente vê no Brasil, né? Exato. Continue, Então, continue. várias instituições que a gente vê no Brasil, né, que são muito fracas e tal. A família que já mudou muito e que não tem aquela força que tinha no passado. A própria igreja que antes tinha que era um elemento de impedir as pessoas, em teoria, de se matarem, mas mesmo assim elas se matavam, né? Hoje também Uhum. tem uma outra conotação, a gente tem um grupo neopentecostal forte aí no Brasil, e essa descrença na política. Então, ninguém lá de cima consegue trazer um exemplo para ser seguido para as pessoas que estão sendo governadas, e a gente tem um clima de desesperança, e isso é um dos motivos para a gente, de fato, se matar. Então, eu concordo totalmente com você. Pois então, motivo é o que não falta. Mas é por isso que a gente tem que se fortalecer muito. E o processo da magia é esse processo de autoconhecimento. Não é ignorar as sombras, tá? Como muita gente acha que é só buscar luz, 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 você fica cego. Tem que ter Tem toda também as a razão. sombras para você enxergar as formas, enxergar o que está acontecendo com você. E também entender, será que esse desejo que você está sentindo
de tirar a própria vida, ou que a outra pessoa que você conhece, né? Com certeza você conhece alguém que está passando por um momento super delicado. Será que essa pessoa está fazendo isso por algo interno? Ou será também que é algo externo? Porque isso também a gente tem que se perguntar, né? Tem Qual que é toda a a razão. grande causa disso? E justamente entender a causa, as raízes disso, ajuda também a gente superar, né? Concordo Porque, totalmente. diga, Não, pode falar, Lua, me perdoa. não, então, porque muita gente tá se sentindo agora um lixo, tá se sentindo agora num momento muito obscuro da vida e não consegue achar solução, não consegue achar a saída. Só que a magia, o caminho do mago, é justamente você perceber janelas e portas onde você não enxerga. Essa é a beleza da magia. E eu entendo, gente, porque eu já estive lá. A depressão, ela é algo cruel, ela tira toda a sua vontade, toda a sua capacidade de entendimento. Ela tira a noção de que amanhã é um novo dia. Ela só enxerga que está tudo ruim, que não tem como melhorar. Mas se você entender que a sua vida é o bem mais precioso e que se você lutar por ela, lutar por um novo amanhã, você pode moldar a sua realidade. Você pode construir algo novo. Você pode sair da situação que você está. Aí você fala assim: ah, mas você não entende. Vou te contar uma coisa. Quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, eu vi o É. meu tio se suicidar. Eu passei por isso. Isso é algo que me marcou a minha vida inteira. Isso é algo que me assombrou minha vida inteira. Tá lá com a minha sombra. É algo que eu nunca, jamais vou esquecer. Eu costumo falar o seguinte: não importa o que de ruim acontece com a minha vida, nada vai superar aquele dia em que isso aconteceu. Porque é algo que tira a sua inocência, algo que tira muito da beleza da vida. E é você que tem que buscar enxergar essa beleza novamente. Fala, tio. Eu concordo totalmente, assim, eu lamento muito pelo fato de você ter tido essa experiência, eu imagino o quanto isso te marcou, e eu concordo totalmente com você quando você traz, Lu, essa questão do que é interno e externo, né? Porque alguns desses exemplos que a gente conversou, alguns deles são externos, então, desse governo, mas tem muitos que são internos, como você bem disse, né? Então, aquela sensação de desamparo, aquela falta de conexão com as pessoas, você está numa situação de vulnerabilidade social tamanha que, né, aquela esperança do futuro fica minguada, a melancolia, o tédio, e que o Durkheim mesmo fala que é esse suicídio que é um pouco o que ele chama de egoísta, né? Porque para ele a boa parte desses desejos de suicídio, esses egoístas, eles vêm, né, como um pano de fundo de alguns desejos que são ilimitados e desejos que são individuais, que se sobrepõem a um desejo coletivo e um desejo de melhoria de uma sociedade. Então, você está sempre, por exemplo, se comparando com as outras pessoas ou querendo aquilo que não está ao teu alcance no momento, seja um amor, então a quantidade de pessoas que se suicidam porque amam uma pessoa e não são correspondidas, então um desejo por ser amado, um desejo por ter uma vida A, B, C ou D, então o desejo para o Durkheim ele também é uma questão importante. E tem um último tipo que ele fala, que é o altruísta, que acho que não cabe tanto no grupo, talvez, que são aquelas pessoas que, por exemplo, os terroristas ou aqueles homens-bomba, mas eu acho que isso não cabe muito na nossa conversa. E aí o Marx, ele traz uma outra, assim, ele complementa um pouco essa perspectiva, né? Marx vem até no outro momento, e ele fala, ele analisa, tem até um livro dele de suicídio, e ele fala muito sobre essa questão de como a gente tem um padrão dessa sociedade dominante, né? Que no nosso caso é um homem, esse homem é um homem branco, esse homem é um homem heterossexual, esse homem tem esse padrão europeu, eurocentrado de ser, ele provavelmente é cristão, ele provavelmente é classe média ou alguém de dinheiro, então esse seria um cara padrão. E todo mundo que não corresponde a essa elite dominante é alguém que, por exemplo, sofre algum tipo de opressão. Então, são os grupos que sofrem, né, negros,
os gays, lésbicas e todo o pessoal do LGBT-TTT, né? Então, todas as siglas aí incluídas nessa questão de opressão, as pessoas que são de uma outra classe social, então pessoas que são, né, vulneráveis no quesito renda, então todo mundo que sofre opressão também pode acabar se suicidando e caindo num suicídio. Então eu imagino que o quanto que esse meio capitalista que a gente vive é um meio que de fato oprime todo mundo, e a gente está falando de magia. E aí fica esse desafio, né, de como é que a gente consegue, né, na medida em que somos magistas, né, e a gente consegue moldar a nossa realidade, a gente consegue interferir e reorganizar esse caos que existe a nosso favor. Então, como é que a gente trata, né, de todas essas questões que existem, todos esses motivos para o suicídio, de uma maneira responsável e séria, né, tanto num tratamento clínico, né, porque entendo que que a religião e toda a espiritualidade é um complemento, ela anda de mãos dadas com o tratamento clínico que é fundamental, né? Mas é um grande desafio, né? Então, eu só queria complementar, concordo 100% com o que você disse, mas até mesmo essa sociedade machista, ela também interfere até mesmo nos homens cis, héteros e tudo mais. Porque aqueles Sim, que não conseguem prover para suas famílias, que não conseguem estar 100% no molde que ele deveria ser, de virilidade, de ser o melhor homem, de prover, etc. e tal, ele sofre tanto, e por não conseguir falar sobre seus sentimentos, não conseguir buscar ajuda, não conseguir começar uma terapia, ou se começa para a terapia, porque a psicóloga não me entende e tal, acaba tirando suas próprias vidas, né? Afinal, estatisticamente, as mulheres tentam mais tirar a vida do que os homens, mas sim. aqueles que realmente acabam dando cabo à própria vida, geralmente são os homens. Então, eu acho que para a gente querer curar a sociedade, primeiro a gente tem que admitir que há um problema grave em como a gente acaba estabelecendo as nossas relações, em como a gente está discutindo as nossas questões mais sombrias, em como a gente está projetando isso para o universo e para o outro, né? Então, sem conseguir falar sobre seus próprios sentimentos, muitos homens ou recorrem à violência, né, que a gente viu lá aqueles garotos que mataram tantos na escola, tiroteios e tudo mais, ou Os incels, então os incels da vida e tudo mais, a gente precisa também discutir sobre isso, né? Sobre a doença da sexualidade, como a sexualidade está doente, a doença das organizações sociais, das castas sociais, né, do ter, que a gente quer, a gente tem um desejo infinito que nunca é saciado, né? Então, às vezes, a pílula do budismo, ela vai ser essencial em muitos casos, não estou falando que o budismo é a solução para tudo, estou falando que concordo. muitos conceitos budistas sobre a gente poder lidar com os nossos sentimentos de querer, 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 de querer usar roupas, acessórios, só para justamente esconder, né, a nossa feiura, a nossa baixa autoestima, o jeito que a gente se olha para si mesmo, que nada nunca tá bom, né? Então, tudo que você falou, eu concordo plenamente. E, assim, depressão, esse sentimento de angústia ou qualquer outro tipo de questão psicológica é uma coisa muito complexa, tá? Não tem como a gente passar uma fórmula para cada pessoa, porque cada um tem a sua própria história. Não há uma fórmula aqui para você, olha, siga isso, faça isso, esse passo a passo aqui. E também a gente tem que entender que também é uma doença. E doença se trata com tratamento psicológico, psiquiátrico, e em alguns Perfeito. casos até questão de medicamentos, né? Então, tem que Exatamente. Eu concordo. estabelecer. Então, só para finalizar aqui meu pensamento, tem que se estabelecer qual é a causa. Por isso que eu falei, é externa, é interna.
E por fim, você vê, será que é espiritual? É óbvio que tem a ver com espiritual, mas não deixar jamais a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para só ficar no espiritual, porque só o espiritual ele não vai resolver. Muitas vezes a gente tem um problema físico mesmo, que a depressão ela é física também. Então a gente precisa de todo uma questão até social, né, do entorno social, para a gente melhorar essa situação. Eu concordo totalmente com você e fica aqui uma bronca um pouco, né, para essa comunidade, para nossa comunidade espiritual, né, essa comunidade, enfim, de Umbanda, Candomblé, muitas vezes, ou kardecista, nossa comunidade religiosa, porque eu vejo muito pai de santo, eu vejo muito líder, né, de um centro kardecista, que acaba tratando a questão da depressão apenas nesse seu bojo religioso. Então, é muito comum um sacerdote ou algumas, né, sacerdotisas, enfim, por exemplo, na Umbanda, você faz um sacode de Obaluayê, entendeu? Algum banho de pipoca, alguma coisa na pessoa, e para por ali. Não que isso não seja muito importante dentro daquela doutrina de pensamento, né? Eu estou muito próximo da Umbanda, né? Então eu falo dessa realidade em que eu conheço mais profundamente. Mas não que isso não seja importante, porque é importante também, mas é também uma grande responsabilidade quando a gente tem algum chefe de uma casa que efetivamente não faz um encaminhamento de uma pessoa que está com quadro de depressão, ou pelo menos não conversa com essa pessoa sobre o tratamento efetivo e científico. Acho que uma coisa, como você colocou muito bem, não anula a outra. Claro, eu vejo que, além do budismo, tem uma série de outros paradigmas religiosos que tendem a ajudar essas pessoas. Então, o kardecismo, por exemplo, traz muito forte essa questão do umbral e o quanto que um suicida vai parar numa região umbralina. Então, Mas por aí exemplo, você não acha que passa muito a querer culpar ainda eu mais alguém que já está na depressão, que já está ali sofrendo, aí você vem e fala assim, olha, não se mata não, hein? Porque se você se matar, você vai lá para o umbral, hein? Eu concordo, Lua. Eu concordo com você. Eu acho que é uma visão, sim. Acredito que o kardecismo ele tem uma literatura também, né? Às vezes eu acabo criticando, mas ele tem uma literatura também que às vezes é um pouco datada, né? É. Então tem muito dos livros, né, mais tradicionais da doutrina kardecista que precisa sim ser atualizada e lida a nosso tempo. De toda forma, o kardecista ele tem um pouco dessa culpabilidade e ele acredita nisso, né? Ele acredita que na verdade tem até uma distinção, assim, são dois grupos para o kardecista. O grupo daquele que está realmente, efetivamente doente e que se suicida em virtude da doença que ele teve, e aí esse é tido como alguém que está efetivamente doente, portanto, ele não iria para essa religião umbralina, porque ele morreu como ele morreria de qualquer outra doença, né? E o kardecismo diz que tem uma outra leva, que são esses que morrem pelos desejos, mas que, na minha opinião, como você também bem colocou, tá tão doente quanto, né? Mas É. esses, para o kardecismo, sim, de fato, ficariam um tempo nessa região umbralina, até que ele conseguisse se limpar, enfim, se curar desses males da terra, para que ele consiga ser levado para alguma colônia espiritual. A Umbanda, ela bebe um pouco, né, nessa fonte, porque a Umbanda ela nasceu, né, originalmente, a Umbanda do Zélio, dentro de uma gira, né, de mesa branca, de uma gira de Kardec, né? Então ela traz um pouco desse conceito, não necessariamente chama de umbral, mas ela também traz esse conceito de que a pessoa que tira a própria vida aqui, nessa passagem de espírito, ela continua sofrendo como ela sofreria aqui. Então a ideia dessas religiões espíritas, né, essas religiões mais espíritas que a gente tem no Brasil, todas elas tratam de uma, né, certo ou errado, né, acho que eu só estou trazendo a discussão, traz essa fala de que o suicídio não resolve problema na medida em que o nosso corpo é só um veículo do nosso espírito e que, portanto, nos livramos do corpo, mas o espírito continua tendo o mesmo nível de sofrimento que teria na Terra. Então, para as religiões
espíritas, aquelas que culpabilizam mais, como o kardecismo, e as que culpabilizam menos, como a Umbanda e as religiões afrocentradas, elas trazem a ideia de que o suicídio não redime, não consegue dirimir a dor que, em teoria, permanece no pós-vida. O próprio catolicismo também traz, né, enfim, uma religião católica traz essa ideia do suicida que vai para o inferno. Culpabiliza bem essa... Eu concordo com a questão de que o espírito continua. Se a gente parte do pressuposto que existe vida após a morte, então não adianta eu acabar com a vida aqui, porque só vai acabar com os problemas que tem aqui. Mas, por exemplo, se você não passou uma vida inteira em treinamento para o seu pós-morte, quando chegar lá, você vai encontrar outros problemas e outras dificuldades de adaptação. Por exemplo, a pessoa que se suicida porque o rapaz acabou com ela, não tem mais o amor, né? Não tem mais a questão do amor, ela vai continuar sem esse amor lá, porque a pessoa está em vida e ela está na morte. Se ela se suicida porque perdeu a casa, ela vai também continuar sem a casa, porque a casa dela não estará lá. Ela terá que lutar também para a casa. Aliás, esse tema da vida após a morte pode ser até o nosso próximo podcast. O que você acha? Eu adorei, pode ser, ótima ideia. Perfeito, que eu venho pensando muito sobre isso. Então, o que acontece? Muita gente não está preparada para o vida após a morte, porque acha que vai ser levado pela vovó, acha que vai ter tudo na mão e não é assim que funciona. As dificuldades de se construir as coisas no pós-morte são as mesmas dificuldades que a gente tem aqui, de conseguir a casa, de conseguir, vamos chamar assim, entre aspas, um emprego no pós-morte, né? Você não tem a questão da alimentação, como a gente vê aqui, mas o espírito também precisa de energia, então precisa de achar a sua fonte de energia. Então, todas as questões que a gente tem aqui mudam um pouco porque não temos mais as mesmas necessidades biológicas daqui, mas existem outras necessidades do espírito que a gente vai ter que se adaptar. Então, se você não lê sobre isso, se você não sabe o que você vai esperar no seu pós-morte, você vai ficar muito confuso. São as almas perdidas, as almas penadas que a gente tanto fala, né? Então, imagina, uma pessoa tira a sua vida, seja lá qual for o motivo, chega lá, ela não vai encontrar aquilo que ela estava esperando, então vai continuar no sofrimento. Isso eu acredito também. Eu acredito justamente por isso que eu coloquei aqui. Mas não nessa culpa que tanto impõe pra gente aí. Concordo com você, eu acho que tem uma fala desse cristianismo, né, ou dessas religiões que namoram, que flertam com o cristianismo, disso, né, de tentar sempre apaziguar, enfim, para que uma pessoa que está sendo oprimida não tire a própria vida e continue servindo ao sistema. Então, uma análise mais marxista aí das religiões talvez encare essa questão da culpabilidade dessa forma. De toda forma, eu quis assim, trazer um pouco desse panorama de como algumas das religiões que são as mais comuns no Brasil encaram essa questão do pós-vida. E aí eu acho assim bastante importante que quem tiver sentindo efetivamente uma tristeza tão grande ou que esteja se identificando numa dessas situações que eu e você trouxemos, que consiga ter a coragem, né, que consiga encontrar algum tipo de força dentro de si, pelo menos para contar para alguém que você ama que você está passando por isso. Porque eu acho que o silêncio e esse isolamento é uma das coisas mais difíceis, né? Eu falei essa questão do pai de santo e tem o contrário também. Tem muito filho de santo, por exemplo, que está com depressão, que vai numa gira e não comunica o pai de santo que está passando por isso. Nem sempre o pai de santo vai conseguir. Né? Ou por vergonha. Existe o estigma também de que a pessoa que é espiritualizada não pode sofrer. Você já reparou isso? Já, tem toda. A não ser que você seja kardecista, porque kardecista ama sofrer. Eu nunca vi para adorar um sofrimento, uma expiação. Então, mas geralmente, assim, se você quer passar a imagem de que você é a bruxona do rolê, jamais pode postar qualquer coisa sobre sofrimento, jamais pode falar que tá em depressão, que é isso, né? É um estigma muito forte.
Tem toda a razão. Aí, tipo assim, na Umbanda, vamos lá. A pessoa tem aquela pombagira que atende todo mundo, maravilhosa, né? Uma pombagira incrível do médium que recebe uma pombagira, atende todo mundo. Nossa, todo mundo tem milagre na vida. Aí esse médium tem uma depressão profunda e tem vergonha de dizer, porque acha que alguém vai virar e falar, ué, mas sua pombagira não te ajuda? Gente, pelo amor de Deus, que ano é hoje, né, Lua? Todo mundo está aqui passando pelas mesmas dificuldades, em maior ou menor grau. Todo mundo merece ajuda. Não importa quem quer que seja, qualquer espiritualista precisa de ajuda. Cedo ou tarde, todos nós passamos por isso, gente. E é por isso que a gente tem que ter uma comunidade forte, unida, tá? Que é para parar de gracinha, parar com piadinha em relação a isso e tentar ajudar da melhor forma possível. Agora, eu vou também colocar uma outra questão aqui, que é, muita gente reclama que não consegue tanta ajuda com os amigos assim, porque o amiguinho acaba chamando a pessoa de tóxica. E aí, a gente tem dois lados dessa moeda, tá? Porque é o seguinte, às vezes quando a gente está passando por uma situação muito difícil, a gente acaba espalhando a dor e falando com todo mundo. Eu entendo isso, mas selecione muito bem com quem você vai falar. Porque tem aquele coleguinha que vai te ouvir só para usar isso contra você depois, só para te mandar ainda mais coisa ruim para você, só porque gosta de saber da fofoca, nem adoro saber que fulano está ali na pior, né? Então, primeiro, selecione bastante com quem você está falando. Segundo, veja se você também não está se retroalimentando essa sua questão dessa sua dor. Ah, eu não consigo parar de falar sobre isso, estou viciado nessa dor que eu estou sentindo. Aí o que, que acontece? Você começa a falar só sobre isso, aí então fulano fala assim, ah, passei no vestibular, ouvi uma série boa, algo bom, e você vai lá, é falar da sua dor e é só sobre isso. Você fica autocentrado, e eu entendo que em momento de dor é justamente assim mesmo, tá? Mas você só fala sobre isso. Então, realmente, a pessoa que é sua amiga, ela não é a sua terapeuta, entendeu? Ela não tem condições de te ajudar 100% nesse sentido, de estar ali te dando terapia o tempo todo. Então, vai desgastando no sentido de que a outra pessoa, ela sente muito esse peso. Então, o que acontece? Por essa pessoa não ter a formação de uma terapeuta, ela acaba se afastando. Então, se você está no caso desse amigo, ser amigo de alguém, você não aguenta mais ouvir a pessoa, primeiro, redireciona ela para um tratamento, pesquisa aí se tem algum tratamento gratuito, algo assim, e tenta, ao máximo possível, falar para a pessoa: olha, agora não dá, agora eu não tenho como te ajudar, porque você também precisa se preservar também da dor do outro, porque senão fica a dor do outro e fica a sua, né? Senão fica a dor do outro, fica só acumulando, fica só nesse ciclo eterno de dor, esse ciclo eterno de sofrimento, de um falando do outro para o outro. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de visão. Se você está em crise, sim, busque ajuda imediatamente. Agora, procure não retroalimentar essa sua dor e procure buscar ajuda com as pessoas certas que realmente vão conseguir te ajudar. Concordo totalmente, Lua. E essa questão do vício, desse vício na tristeza, né? Acho que tem dois lados também, complementando. Acho que um lado é uma fetichização da tristeza que a gente vê hoje, né? Então, quem que já não foi lá no Facebook e compartilhou um texto, ai, queria estar morto, ou qualquer coisa assim. Ou, sei lá, ouve Lana Del Rey e fala, nossa, eu Ah, queria estar essa sou morta. eu. Eu, Lana. eu não posso falar porque eu vivo fazendo isso também, mas o quanto essa questão da depressão, ela, a ideia dessa tristeza, dessa melancolia profunda, passa a ser uma coisa meio mainstream e passa tipo a ser natural e não é natural, né? A tristeza É, o tempo todo, o equilíbrio a, né, deve ser exato, buscado. a pessoa vai e veste aquelas camisas horrorosas falando sou bipolar. O que é isso? Você não é bipolar coisa nenhuma.
bipolar porque gosta do dia e da noite, fica falando umas coisas assim. Vai estudar primeiro o que é bipolaridade, não é bonito, sabe? Assim, a gente tem que entender que a depressão, a tristeza, ela pode ser uma fonte maravilhosa para a arte. Se você consegue fazer arte com isso, como a Lana Del Rey faz e é bilionária, então tudo bem. Porque assim, você está transmutando algo. Ah, estou sentindo dor, eu escrevo as melhores poesias assim. Só que não pode ser a minha única fonte para eu fazer arte, porque senão aí eu vou ficar me autocolocando nesse estado para que eu possa fazer arte. E é só bonito, gente, no cinema, tá? Você morrer porque você bebeu demais, porque você entrou, porque você usou drogas demais, você morrer porque você tá triste demais, são formas de você cometer o suicídio, né? O suicídio não é só colocar uma arma na sua cabeça e puxar o gatilho, né? Beber demais também é uma das formas. Então, assim, não é bonito, tá? Só é bonito no cinema. Então, assim, você consome a arte do outro, a música dela é muito bonita, você tá dando dinheiro para o outro, né? Compartilhando as piadinhas do cara que tá vendendo a camisa, e o cara que tá vendendo a camisa não tá nem aí para a sua bipolaridade, não tá nem aí para você, entendeu? Então, assim, se você não consegue transmutar em arte, em algo melhor, algo que vai realmente ajudar a sua vida, pare de consumir as questões alheias, que na verdade só vão fazer aquilo que eu falei, que é retroalimentar o seu problema. Perfeito, eu concordo com você. E essa retroalimentação, ela é muito viciante, né? Eu não sou, de fato, eu não sou psiquiatra, então talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar de uma questão biológica, mas eu sei que muitos dos medicamentos que são usados para quando o medicamento é recomendado por um psiquiatra, né? Ou por uma psiquiatra, esses medicamentos atuam em aumentar o número de receptores que a gente tem para os hormônios que trazem um bem-estar e uma felicidade, porque a depressão, ela também aumenta e muito o número de receptores que a gente tem para a tristeza. Então a gente tem, sei lá, 90% dos receptores que a gente tem do nosso cérebro ficam e consomem, tem o formato exato de vários hormônios, enfim, que deixam, né, que deixam o nosso corpo alerta, que deixam a nossa mente triste. Então, a tristeza ela é tão viciante que ela consegue alterar uma estrutura cerebral que a gente tem. Então, se você notar que você está de fato consumido pela tristeza e viciado na tristeza, que essa tristeza passa a ser parte do seu dia a dia e o único assunto que você tem, né? Você procure mesmo ajuda, porque provavelmente o seu cérebro está com uma composição que está completamente apto a fazer você ser triste. Então, às vezes, a sua biologia precisa mudar. O seu cérebro, muitas vezes, o seu orgânico precisa mudar para que você consiga melhorar. Por isso é tão importante pedir né, ir procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, um psiquiatra, ou muitas vezes você vai trabalhar com essas, né, com esses dois, com a psiquiatria e psicologia juntos, mas para que você consiga de fato começar a ficar mais viciado na tristeza. Senão você fica parecendo um crossfiteiro, sabe aquele crossfiteiro? Vai no crossfit, que é o crossfiteiro da depressão, da tristeza profunda. Não seja o crossfiteiro da depressão, por favor. Eu quero uma camisa assim. Eu acho que a gente tem que lançar uma série de camisas com as frases do Tio Pi, gente. Com as frases que a gente coloca aqui. E da Lua também, que você vai ficando. Vai ser um sucesso. Mas eu concordo plenamente. E assim, a gente hoje vai cuidar aqui da parte espiritual, né? Porque é o que a gente é especializado nisso. Então, assim, mas você não está falando da parte da terapia? Não, porque não é a minha área, tá? Mas aí você tem a responsabilidade de procurar ajuda. A culpa, ela não serve para nada. Então, assim, não se sinta culpado ou culpada por estar mal, por não ter energia, por não conseguir fazer acontecer. Agora, a responsabilidade de buscar melhor é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Muitas vezes a gente tenta, né? A gente tenta colocar a pessoa no nosso colo, levar para ali e para lá.
mas ninguém pode fazer isso realmente. O trabalho de transmutação, ele é seu, ele é a sua responsabilidade. Então, tenha isso bastante em mente. E é óbvio, se alimente bem, tente comer comida orgânica, porque sua comida está sendo envenenada, e este veneno acaba também alterando as suas percepções. E faça exercício físico também para aumentar a sua endorfina, tá? É óbvio que quando você está lá embaixo, no fundo do poço, você não tem energia para nada e é muito fácil falar. Mas qualquer coisa que você consiga fazer já é um passo. Você querer melhorar já significa muito. Eu concordo com você. Aquela pessoa que ela, por exemplo, essas pessoas que foram no grupo, né, para comentar sobre a sua tristeza, eu acho que isso é um sinal de uma força muito grande que essa pessoa tem. Porque acho que é preciso muita garra, é preciso muita determinação para você vencer os seus tabus e efetivamente conseguir comunicar para o mundo que você não está bem. Então, eu já acho que isso é um sinal de que tem muita força dentro, né, desses amigos e amigas nossas que estão, dos nossos scouts que estão ouvindo a gente. Então, parabéns por essa força, né? E essa questão de tratar na espiritualidade, que é um pouquinho do nosso, né, da nossa expertise, é importante, porque quando. E aí já começa a entrar nessa questão da limpeza que você trouxe no início, porque, por exemplo, você tá lá numa depressão, você tá lá, assim, nossa, na pior. Para muitas linhas espíritas, né, você diminui para caramba o teu nível vibratório. E aí você vai começar a ficar assim equiparado, equivalente em termos de frequência para espíritos que estão na mesma pegada de depressão que você, como se fizesse um clube anônimo ali espiritual de depressivos juntos, que muitas vezes ajuda inclusive a induzir um quadro de suicídio, né? Induzir uma situação de suicídio. Então é muito importante que a gente consiga, como magista, vigiar e cuidar desse nível de tristeza perene. Não que a tristeza não possa fazer parte do nosso dia a dia. Como você bem colocou, a tristeza pode fazer uma arte incrível, pode ser a fonte para uma magia incrível, né? Aquela tristeza profunda consegue mover de fato esse caos também. Só que é esse equilíbrio que a gente tem comentado. E se houver uma tristeza perene, essa tristeza vai colocar você à vista de uma série de entidades ou de espíritos que vão ter um acesso muito fácil, né? Até para a Umbanda, muitos dos nossos protetores começam a não conseguir nos auxiliar a fazer essa proteção contra outros espíritos, que não sejam tão legais com a gente, porque a gente tá meio que viciado nisso, a gente está buscando os semelhantes. Então é muito importante um processo de limpeza e de banimento, que a gente vai falar hoje, para que você não tenha mais esse componente na sua vida. Para que além de tudo que você está vivendo, você ainda não tenha uns 10 fudidos em volta de você falando, vai lá, se mata, você é uma bosta, entendeu? Então é muito importante a gente cuidar da nossa saúde espiritual também. É, exatamente, concordo plenamente. Então, nós vamos passar hoje para vocês algumas técnicas de limpeza e de banimento, que servem também, se você não tem depressão, se não está passando por isso, serve também para manutenção, que manutenção é a palavra-chave, certo? Não adianta eu fazer hoje, eu limpar minha casa hoje, se daqui a 3 meses vai estar cheia de lixo, cheia de barata, cheia de sujeira e a pia cheia de louça para lavar. Então a manutenção ela é constante. Por isso que a dica que eu dou é use a lua, a sabedoria da lua, do céu, tá? Que eu tô falando, como um calendário, né? A gente usa como um calendário para recordar a gente que tipo de feitiço, que tipo de ritual, que tipo de processo espiritual a gente deve fazer. Ah, então se a lua está escura, se a lua está nova, eu vou tirar um tempo então para fazer limpezas mais profundas. Agora, gente, também não é algo a ferro e fogo, né? Eu não vou esperar limpar minha casa, se ela está toda suja, só porque a luz está crescendo. Ah, não, a luz está crescendo, então eu não posso limpar minha casa. Não é assim. Você tem que fazer de acordo com a sua necessidade também.
óbvio. Não deixe para amanhã, já começa hoje. E também tem aquelas limpezas que a gente faz também semanalmente, certo? Então, não tomamos banho todos os dias, podemos usar os próprios banhos como uma forma de limpeza. Não damos uma faxina na casa toda semana, vamos fazer isso também para a casa e para nós mesmos como limpeza. E fazer aquela faxina grande mesmo, maior mesmo, num ritual maior, uma vez por mês. Então, essa é a recomendação que eu dou para você. Manutenção, a palavra-chave. Porque senão vai acumulando muito e chega no final você fica desesperado. Ah, mas eu não fiz o ritual. Mas peraí, você fez o ritual 6 meses atrás, amigo. Agora você precisa ou manter ou então colocar mais energia nisso aí. Não adianta, entendeu? Então, assim, é uma série de hábitos que a gente tem que ter de tirar esses hábitos ruins que só nos colocam para baixo, que é só comer fast food, jogar o lixo ali, deixar o lixo acumular até chegar na parede e cair na gente. Não é isso que a gente quer para nossa vida. Todo mundo quer viver uma vida saudável, numa casa cheirosa, num ambiente agradável. Então, traga isso para você também, para o seu dia a dia. Eu concordo com você. Essa beleza precisa fazer parte da gente, né? E uma das coisas, eu até estava conversando ontem mesmo com uma amiga minha que é super militante, e ela me falava do quanto esse processo que a gente viveu, né, eleitoral, que foi muito penoso para todo mundo, né? Pelo menos para quem é como nós, um grupo, né, um pouco mais voltado para a esquerda, um grupo um pouco mais, né? E o quanto a gente meio que tem perdido essa capacidade de celebrar as nossas pequenas vitórias, né? Eu acho que a gente tem tido pequenas vitórias, assim, muito do que saiu da mídia, por exemplo, com relação à memória da Marielle, aquilo que tem sido descoberto pela mídia, né? É uma vitória, saber que a mensagem, a voz e a luta de uma pessoa que é uma mulher, ela é negra, ela é lésbica, ela veio da periferia, então o quanto que uma pessoa como ela e a memória dela tem causado profundas transformações, né, nesse governo que até então estava até relativamente sólido. Então, isso é uma vitória, né? Claro que a gente não celebra uma morte, mas nós temos pequenas vitórias, a gente está muito condicionado nesses últimos anos, até por conta dessa questão, né, coesão social, a celebrar as nossas derrotas, e a gente só olha para a derrota, e tem muita vitória para a gente olhar, né? Do ponto de vista, então, e do ponto de vista espiritual, eu que venho da Umbanda para falar de limpeza, eu acho que é legal a gente falar de defumação. Então tem uma série de ervas, né, que a gente pode usar, maceradas, né, ou em forma de incenso, mas que a gente use também da defumação como um meio para que a gente faça uma limpeza na nossa casa, em nós mesmos, né? E aí eu faço uma ressalva que muita gente pega, por exemplo, um incenso, acende o incenso e deixa no incensário e não coloca nenhuma intenção ali, não coloca nada ali, nenhuma celebração. Só você acender o incenso e deixar ali não vai fazer diferença nenhuma. Só você pegar a erva e esfregar na sua cara e na casa inteira, não vai fazer diferença nenhuma se você também não consegue colocar nesse ritual a tua intenção, a tua verdadeira vontade. Para quem, por exemplo, gosta ou é da Umbanda, dedicar, por exemplo, essa erva, ou até para outras religiões, né? Dedicar essa erva, esse incenso para aquela divindade que você gosta, né? Ou para aquilo que você acredita, pedindo que seja um canal, um veículo para que essa limpeza aconteça no teu perispírito e na tua casa. E outro ritual que eu acho que é muito legal de limpeza, que eu uso demais e eu recomendo para todo mundo, é a limpeza com anil, né? Então eu gosto muito. Nossa, eu acho incrível trabalhar com anil. Para quem não conhece, o anil ele não é aquele anil líquido, branco, transparente que vende nas lojas, tá? Ele é uma pedrinha, ou ele vem em pó, ou ele vem numa pedrinha, né? E ele vira um pozinho que tem um azul muito forte, uma cor anil muito forte. Você dilui um pouquinho na água, não precisa pôr muito, senão você fica parecendo o Smurf, e aí não vai adiantar nada.
que acho que é capaz do obsessor rir da sua cara. Então não faça, não ponha muito, ponha pouquinho. E espirra na casa, por exemplo, em você mesmo, mentalizando esse processo de limpeza. Tem muita gente que tem medo de trabalhar com vela preta, por exemplo, mas a vela preta, na medida em que é uma ausência de cor, também consegue, né, puxar para si, chupar para si toda a energia que está em volta. Então ela é uma grande, né, ela absorve muita energia e consegue transmutar muita energia uma vela preta. Então, se você está, por exemplo, fazendo essa limpeza na sua casa, deixa uma vela preta acesa. Tem gente que não gosta de acender vela preta dentro de casa, acende no quintal, acende na janela, não tem problema. Mas usa o que está à sua disposição como magista para você conseguir criar uma limpeza na sua vida, e não só como um ritual mecânico, como pegar um isqueiro ou um fósforo e acender um incenso e largar lá. Porque você vai aromatizar, não vai fazer nada além de aromatizar, se não há uma intenção ou uma força do magista para isso. Então, vamos defumar certo a nossa casa, vamos se defumar de uma maneira correta. Concordo plenamente. Eu tenho algumas dicas, então se você quiser pegar papel e caneta, aí você que está nos ouvindo, pode ir lá correr lá para poder anotar tudo direitinho. A primeira coisa que eu gosto de fazer muito, eu amo usar sal grosso. Então, eu comprei 3 jarras, que na verdade eram paravelas, né? Jarras de vidro, lindas jarras de vidro que eram paravelas. Mas ao invés de colocar velas, eu coloco um pouco de sal grosso, coloco um pouco de água e coloco carvão. E deixo e espalho cada uma num cômodo. Mas aquilo chupa demais toda a energia da casa. E aí, quando começa a crescer aquilo, eu jogo no lixo também, né? Jogo fora. Mas é uma excelente fonte para limpar também a casa, é fazer isso. Pegar uma jarra, ou um copo de vidro, tá? Mas não use para beber água, tá? É só para isso. Se quiser consagrar também, melhor ainda. Faz uma limpeza boa, consagra para isso, coloca sal grosso, um pouco de água e uma pedrinha de carvão. Mas é tiro e queda, ajuda bastante, tá? Você vê, nota-se uma diferença incrível na energia, no ar e tudo mais. E como você falou também, incensos de limpeza, especialmente de lavanda, é muito bom. Lavanda é excelente para lavar chão de casa. Então, assim, se você tiver produtos de lavanda, mesmo que sejam produtos comuns de limpeza, você pode abençoar estes produtos para fazer limpezas para vocês. No chuveiro, inclusive, tem gente que coloca ervas no chuveiro, ervas de limpeza, tá, penduradas, para que na hora que você liga o chuveiro em água quente, isso também acabar indo para você. Então, você pode consagrar o seu chuveiro para que ele seja para limpeza espiritual também, não somente para limpeza normal do dia a dia. Outra questão é você pegar produtos de limpezas de higiene pessoal que tenham elementos que lembram as deidades que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito da Perséfone. Perséfone é minha mãe, é minha deusa. Então, eu sempre gosto de pegar shampoos que tenham romance, porque eu olho para o shampoo e eu lembro da minha deusa. E isso causa a minha alma ficar um pouco mais feliz. São pequenas coisinhas que fazem uma diferença tão grande no nosso dia a dia. São pequenas formas de adoração, que você vai adorando a si mesmo também e se melhorando também. Poxa, eu vou para o banheiro, eu não olho aquilo apenas como um banho, eu olho aquilo como uma oportunidade que eu tenho para falar com a minha deusa mãe, para eu ser também deusa naquele ambiente, para eu ter a limpeza completa naquilo ali. Então, também é uma dica para você. Você tem mais alguma dica que você queira passar? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a música também pode ser um caminho para essa limpeza. Então, quem curte alguma entidade pode procurar algum ritmo que lembre aquele povo que cultuava a entidade. Então, quem é da Umbanda, por exemplo, que geralmente os meus exemplos vêm daí, bota um ponto, minha filha, bota um ponto, começa meu pai, Oxóssi, e vai requebrando,
que eu acho que isso também ajuda esse processo de limpeza do teu perispírito de acontecer, fora que cada vez que você entoa um mantra ou canta um ponto, você vai ajudando a aumentar o teu padrão vibratório. E um padrão vibratório maior auxilia um processo de limpeza. Então, quanto maior quanto mais elevado você consegue ficar enquanto padrão de vibração, padrão do teu espírito, do teu perispírito, mais fácil é esse processo de limpeza acontecer. Aí eu acho que eu traria 2 dicas também, assim, acho que até 3 para essa questão de limpeza, e ainda lembrando um pouco da nossa conversa de depressão. A primeira é o quanto que o aroma da flor de laranjeira consegue ajudar a gente a se sentir um pouco mais confortável, e o quanto ele pode ser muito favorável para um processo de limpeza, de aceitação, e de você se sentir menos triste, e isso vai aumentar o teu padrão vibratório, e vai fazer com que você fique menos suscetível a se sujar novamente, né? Outra magia que é muito, muito comum é a magia com ovo. Nem todo mundo gosta de trabalhar com ovo, né? Mas quem não tem problema, né, de trabalhar com ovo em magia, pode esfregar um ovo cru no corpo e pode enterrar esse ovo, né? É uma magia muito comum que a gente ouve. Quem não gosta de usar ovo porque é vegetariano ou porque é vegano, enfim, não gosta de usar nada animal em magia, pode pegar fedegoso, que é uma erva que muitas vezes a gente usa para Exu e que também tem um processo de limpeza bem profundo. Na Umbanda, a gente tem algumas entidades que auxiliam muito na limpeza, principalmente boiadeiro, a gente tem os baianos, a gente tem os marinheiros, são 3 linhas que trabalham muito fortemente com limpeza. Então, se você não tem problema, ou se a Umbanda te agrada, eu recomendaria que você buscasse ler sobre, conhecer sobre os rituais dessas entidades para você conseguir ficar mais limpo e manter sua casa mais limpa, né, Lua? Perfeito. Essa questão da música tem tudo a ver, tá, gente? Especialmente para quem não tem nada em casa, com certeza, se você tem acesso à internet, você tem acesso à música. Então, coloca. Se você precisa chorar, chora o que tem que chorar primeiro, deixa sair toda a lágrima, até a última lágrima, né? Então, bota lá a música da Lana Del Rey, chora bastante. Depois disso, que você passou por essa fase de chorar, aí você começa a colocar os cânticos. Tem cântico pagão para quem é pagão, vou banindo pra purificar. Tem todos esses aí. Tem a versão tecneira, né, Lua? Tem a versão técnico do técnico do Van Banindo. Você já ouviu? Eu nunca ouvi. Ótima, parece que você tá na rave. Você tá banindo na rave. Maravilhosa. Maravilha, que maravilha. Então, eu trouxe aqui um livrão que tem mais de 5.000 feitiços, né? Que é a minha fonte, assim, que eu uso para tudo, porque tem feitiço de tudo quanto é lado. E tem aqui a água da Marie Laveau, que é a grande rainha de Nova Orleans, do voodoo, né? Então, para você que gosta de voodoo também, você pode fazer essa água. Essa água, ela é muito usada para limpeza da aura, para limpeza de tudo também, e muito boa para proteção e para aumentar os poderes psíquicos. Então, a fórmula é 1 copo de água da chuva, 1 copo de água da primavera, 1 copo de água de rosas, 1 copo de água sagrada ou benta e 1 copo de lavanda. Ou se você não tem de água de lavanda, ou se você não tem água de lavanda, pode ser também 20 gotas de óleo essencial de lavanda. Então, isso tudo é a água da Marie Laveau. Então, vou repetir para quem não pegou. 1 copo de água da chuva, 1 copo de água da primavera, ou seja, colhida durante a primavera, 1 copo de água de rosas, 1 copo de água benta ou água sagrada. Se você não é católico, não quer por algum motivo usar água benta, você mesmo pode consagrar a sua água, tá? E 1 copo de óleo de lavanda, de água de lavanda, ou então 20 gotas de óleo essencial de lavanda.
Então, use essa água para lavar seus objetos, para lavar sua áurea, né? Para proteção e também para aumentar seus poderes psíquicos. Essa é a dica que eu vou dar aqui, tirada da enciclopédia de 5.000 feitiços da Judica Iris, que eu comprei nesse fim de semana, que está sendo uma maravilha, assim, tá ajudando pra caramba. E agora a gente vai passar também para falar um pouquinho sobre banimentos, né? Porque muita gente tem dúvidas sobre banimentos. E o banimento, ele é como se fosse uma extensão da limpeza, mas ele não é necessariamente a limpeza, tá, gente? O banimento, a gente tem dois tipos, né, Tio Pi, que a gente falou, inclusive, no último podcast, que é aquele banimento que é para banir, que você faz em ritual, para banir o que quer que seja, e o banimento que a gente faz para, na verdade, colocar ali que a gente está começando um ritual. A gente sempre faz banimento antes e depois do ritual, de rituais, e também banimentos como rituais neles mesmos, né, entre eles mesmos. Você pode explicar isso de uma forma melhor? Eu não sei se eu fiquei completamente, se eu me fiz entender completamente. Não, eu acho que você foi bem clara, mas eu posso falar também, não tem problema. Então, é até ótimo você ter trazido isso, porque é uma dúvida muito comum que eu vejo no grupo. Ai, mas eu fiz a minha defumação, então eu já fiz banimento, porque eu defumei. Não, gente, são coisas diferentes. Claro, se você montar uma defumação com ervas específicas e isso promover uma mudança na tua consciência, uma delimitação do espaço que você está, né, no espaço que você vai fazer o ritual, eu até vou concordar, mas não é o que a maioria faz, né? Então, para que serve geralmente um banimento, né? A gente geralmente está falando do quê? Também, né, acaba tendo um efeito de complementar dessa limpeza que você já fez anteriormente. Então, a gente está tentando impedir que a loira do banheiro entre no teu ritual, que a gente não quer que ela entre no teu ritual. Você quer ter uma garantia, né, Lua? Porque você tá fazendo aquele ritual quando você vê a mula sem cabeça foi evocada, você quis chamar a cereja. Você quis chamar a cereja. A mula sem cabeça. Exato. Você fala, o céu tá cheio de possibilidades. Quando você vai ver a mula sem cabeça que vem no seu ritual, porque você não fez banimento, então não adianta. Ele impede que uma energia ou uma entidade que você não deseja que entre nesse espaço que você delimitou com banimento. E também impede que muitas vezes o que você prendeu nesse espaço, né, saia. Então o banimento ele consegue meio que dar uma delimitada ali naquele espaço que você quer fazer o seu ritual. Ele prepara o teu consciente também, que isso é um efeito muito positivo que você trouxe. Quando você está vinculado a uma prática de banimento, o seu cérebro ele entende que naquele momento você está fazendo algo que não é ordinário, que não é comum na tua vida. Ele entende que o ato de você fazer, por exemplo, o das flores astrais ou qualquer outro tipo de banimento que tem no grupo, tem várias técnicas do grupo, né? Que o seu cérebro entende que tem algo muito especial vindo logo em seguida. Não é algo como ir na padaria comprar 3 pão. Não que você não possa fazer banimento na padaria também. Mas, né, ele demarca um momento especial, um momento sagrado em que você está fazendo o teu ritual. Então é importante você garantir que isso seja sagrado dentro de você e para você. E muitas vezes a gente faz no final também, que muita gente esquece, porque às vezes você não quer que aquela energia que você movimentou toda, que essa energia, enfim, continue junto com você o dia inteiro. Nem sempre é necessário. Que você pode manter, é isso que as pessoas não entendem. Vamos supor, às vezes a pessoa ela faz um ritual que é para ter dinheiro. Ela fala assim, mas eu não quero banir porque eu quero que o dinheiro volte. Mas, gente, mas você não tá banindo o que você quer, você tá banindo o que você não quer. Você tá fechando o ritual. O banimento final é o fechamento do seu ritual. É para não manter um portal de diferentes dimensões aberto para você. Entende? Então, assim, quando a gente fala em banimento no final, é você falar assim, olha, acabou, tá, deidades? Acabou aqui, cada um vai para o seu canto. Não é que a deidade vai
se esquecer de você e não vai trazer aquilo que você pediu. Não, é só para acabar o ritual, sabe? É como o padre, sei lá, muitos de nós foram a missas, né? Por isso que eu faço essa comparação. Quando ele faz lá, quando ele dá a bênção final e fala, ó, acabou, tchau, pessoal, nos vemos no domingo seguinte. É isso, entendeu? Então, assim, as É, pessoas acham. no terreiro, por exemplo, quando termina, né, o trabalho está terminando, tem o fechamento da gira. Aí eu ouço alguns umbandistas no grupo virem falar assim: ai, se eu banir a minha pomba gira, ela vai mandar eu tomar no cu. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, não é isso que é banimento. Banimento não é você ser grosso com aquela entidade. Né? Banimento não é você ser estúpido na tua prática do ritual, não é indelicado ou falta de educação, de etiqueta fazer banimento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O pai de santo, a mãe de santo, numa casa de umbanda, por exemplo, quando tá terminando, não canta para as entidades subir? Canta para a entidade subir. Não faz o fechamento da gira? Tem todo um fechamento da gira no fim de uma gira de umbanda. Isso é uma forma de banimento final. Exato, exato. Então, assim, nesses rituais que a gente está falando, né, pequenos rituais dentro do ritual, eles são justamente. Tem vários tipos, gente. Tem aquele, por exemplo, o ritual gnóstico do pentagrama, que é o ritual caótico, que eu já performei lá no meu canal de YouTube. Tem eu performando 2 vezes, no vídeo de iniciação e no vídeo de banimento também. Quem quiser ver, assistir. Tem também no site da IoT explicando direitinho como é que você faz, né, que é usando as questões das vibrações dos chakras e tudo mais, antes e depois do ritual. Agora, você não precisa necessariamente ter que fazer isso, né? As pessoas, elas ficam com muito medinho de fazer errado. Mas a gente só vai aprender se a gente for praticando 1, 2 vezes. No começo vai ser difícil, mas se você não praticar, você não vai conseguir decorar o que é cada chakra, o que é cada vibração para cada um. Mas você também não precisa fazer isso, tá? Muitas vezes você pegar o incenso e fazer movimentos com incenso, ou seja, pegar algo que seria de limpeza e movimentos de banimento com a sua mão, assim, de você para fora, também é uma forma de fazer banimento. Você pegar o seu atame, abrindo o círculo, também é outra forma de fazer. Você visualizar um círculo ao seu redor, também é uma forma de fazer. Tem gente que gosta de bater palma, tem gente que gosta de dar gargalhada na magia do caos, tem gente que gosta de bater sino, vou bater o sino 9 vezes. Também, tudo isso são formas. Se você não quer chamar de banimento, chame de outra coisa. O nome não importa. O que importa é que deve ser feito antes e depois do ritual. E agora eu trouxe também banimentos para a gente fazer, que não necessariamente é para antes ou depois do ritual, é quando a gente quer se livrar de alguma coisa mesmo, tá? É o ritual de banimento em si mesmo, que é o outro tipo de banimento. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou falar um, aí se o Pierre quiser falar outro e tal, eu trouxe aqui 3 para você, também da enciclopédia de 5.000 feitiços, que é o banimento do balão. Você pega um balão, eu gosto muito de pegar balão preto para isso, e você pega um papelzinho. Aí você coloca ali o nome da pessoa que você quer banir da sua vida, ou então a coisa que você quer banir, né? O nome da coisa que você quer banir, ou das coisas também. Você coloca o papelzinho dentro do balão. Se não tiver balão preto, se não tiver papel preto, não tem problema, vai de qualquer cor mesmo, porque o mais importante é a intenção. A gente coloca preto só porque preto é a cor de banimento. Então, aí você coloca o papelzinho lá dentro, você coloca o balão, né, para crescer, desculpa, eu esqueci o verbo, e depois você pode tanto estourar o balão ou então liberar o balão. Por favor, não faça balão de festa junina que vai pegar fogo, não. Tô falando balão mesmo de festa, balão, enfim, que você encontra em qualquer lugar. E você Sim. joga o balão para aquilo se livrar de você. É o ritual que você está falando. Estou me livrando disso. Então, é o ritual do balão. Você tem mais algum? Eu tenho. Tem uma magia muito antiga que as pessoas usam nesse sentido de banimento, que é escrever aquilo que você quer banir da sua vida, ou a pessoa que você quer banir da sua vida,
Você escreve isso num papel, né? Você coloca isso dentro de uma garrafinha, pode até ser uma garrafinha PET, né? E você faz xixi. Você faz. Exatamente. Você faz uma bela de um xixi daquilo que você não quer. Muita gente gosta de colocar também uma pimenta dentro e você cortadinha, né, aberta para aquela essência sair e você descarta no lixo. Então, não recomendo. Tem muita gente que pega e joga no rio, no mar. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Faz não, gente. Pelo Faz isso amor de não. Deus, joga no lixo e imagina que aquilo tá indo embora da tua vida. Então, muita gente mija, faz banimento fazendo xixi, que é uma coisa muito antiga. Exato. Agora vamos também, eu trouxe aqui também o pó de banimento do Exu, que eu achei muito interessante, também do mesmo livro, tá? Você vai colher 7, com as suas mãos, né? 7 vezes a terra de cemitério. E aí eu vou lembrar para você, quando for colher essa terra, tenha muito respeito, tá? Pelas entidades, por todo mundo que está ali. Converse com elas, peça permissão, toda aquela questão, tá? Não vai lá invadindo o cemitério, pegando qualquer terra de cemitério, não. Tenha o mínimo de respeito. Então, 7 mãos de terra de cemitério. Aí você vai colocar um pouquinho de pemba de Exu, só que tem que ser muito com a erva corredeira, mas tem que ser muito, tem que ter muito cuidado, porque a corredeira, ela é potencialmente tóxica. Então, se você não tem pemba de verdade, você pode colocar também o carvão que eu falei da outra vez. Você pode substituir com o carvão, tá? Você vai pegar todos esses ingredientes e colocar e transformar em pó para fazer um pó. E você vai colocar esse pó dentro de uma. Desculpa que eu tô lendo em inglês e aí fica complicado na hora da tradução ao vivo. Dentro de uma marrom, de uma bolsinha marrom, e você vai levar isso para a encruzilhada à meia-noite. Quando você for deixar essa bolsinha marrom com o seu pó na encruzilhada, você vai pedir para Exu. Você vai pedir para que ele abençoe aquilo, que ele abençoe o seu pó de banimento, e você vai falar tudo o que você quer para ele em relação ao pó de banimento. Tem que deixar para ele um presente, tá, gente? Por exemplo, e presentes tradicionais para Exu. Mas não é para você deixar o pó ali, não é, minha gente? Aquilo ali é para ele, pro Exu abençoar. Depois que ele abençoou o pó, você vai colocar no seu alvo, ou na casa do seu alvo, ou perto do seu alvo. E se você não estiver perto do seu alvo, você tem que administrar esse pó pensando nele de uma forma que realmente vá funcionar para ele. Então, essa é a minha dica aí. Pó do banimento de Exu. Espero que vocês tenham Mas gostado. eu amei. Eu amei, farei. Tem mais alguma dica? Ai, várias. A gente sempre tem um monte. Eu acho que assim, uma coisa também muito antiga e muito tradicional que as pessoas fazem você já até falou essa questão do sal. Tacar sal, minha filha, aquele seu chefe que tá te ferrando, né? Aquela tua amiga falsa pra caramba que quer pegar seu namorado e, né, aquela coisa toda, aquele seu amigo que é um puta de um traíra pra você, deixa ele ir passando assim e vai tacando sal onde ele passa, que é maravilhoso. Outra coisa que é de uma crendice popular, que eu adoro essas magias, que eu vim minha família veio da área rural, né? Eu sou aquela o magista roceiro mesmo. E aí, o que muita gente faz também para quem é católico, que adora ir na missa, mas que adora fazer uma maldição no amiguinho, você faz o quê? Aquele Pai Nosso ao contrário. Então é muito comum quem comunga, né, de uma egrégora cristã, de você mirar bem na nuca, mira na nuca que se acredita, né, os antigos acreditam, né, gente mais de idade, que a nuca é um ponto muito frágil para pegar algo assim, né?
e aí você faz um Pai Nosso ao contrário, mirando bem na nuca da pessoa assim, pedindo para que ela vá embora da sua vida. De fato, um banimento para que essa pessoa vá embora da vida dela. Outra também que eu tenho aqui, perfeita essa que você falou. Outra que eu tenho aqui é o banimento com a maçã apodrecida, tá? Esse também é do mesmo livro que eu peguei. Você vai pegar algo que tenha uma ponta, como uma faca ou algo assim, e você vai escrever o nome daquilo ou da pessoa que você quer banir. Você vai deixar essa maçã no altar e vai deixar lá até apodrecer. Depois você vai enterrar essa maçã bem longe da sua casa, tá? Então é isso. Outra ideia que eu tenho também é fazer o mesmo com a vela preta. Você vai e coloca o nome da pessoa ou daquilo que você quer banir e deixa a vela queimar. Quando a vela queimar, joga o que restou, né, a cera da vela e tudo mais fora, tá? Que essa é a questão, é da gente jogar fora, né? Então, assim, tem muitos jeitos de banimento, gente. Tudo depende também muito da sua criatividade, da sua crença, do seu paradigma, daquilo que você quer para sua vida, né? Agora, performou um banimento nesse sentido de se livrar da pessoa. E depois também não vai querer trazer de volta, né? Deixou aí, tem que deixar aí. Exatamente, né? Porque é igual aquela entrega da Iemanjá. Você põe no barquinho, a Iemanjá devolve na sua cara. Não faça isso. Né? Não adianta você querer banir aquela pessoa da sua vida, depois você ficar com saudade do teu ex-tóxico, e aí você manda mensagem pro ex-tóxico. Por favor, não sejam essa pessoa. Exato. Então a gente tem como banir tudo, banir doenças e tudo mais. Aí você fala assim, mas voltou e tal. É porque às vezes, gente, às vezes a gente precisa de um ritual, exatamente, da manutenção do ritual, rituais muito grandes de limpeza, de banimento. Tudo depende da intenção. Quanto maior for o problema, mais energia você vai ter que colocar para resolver esse problema. E assim, a dica que eu dou para todo mundo é vá atrás do conhecimento, porque é isso, gente, são muitas realidades. Você realmente vai acabar vivendo situações com as quais você acredita, tá? Então você precisa conhecer mais novas situações, novos estilos de vida, para você ter mais opções agora na sua vida que você está vivendo e no seu pós-morte também. Por quê? Talvez você não queira ir para o local, para a colônia das crenças com as quais você cresceu. Talvez você queira colônias que são mais libertárias, em que você pode vestir a cor que você quiser, não precisa ficar andando só de branco o tempo todo. Ou então Ah, você pode fazer. Deus me livre para o nosso lar. Deus me livre. Olha, eu peço todo dia para que eu não vá para o nosso lar. Pois é, ela Ah, fica aquela coisa chata, né? Comendo aquela sopa horrorosa, Deus que me perdoe. horrível. Aquilo sem gosto. Sem gosto, não pode abrir a boca lá, eles são. Você não pode ter. Não tem psicólogo lá, né? Porque você não pode reclamar de nada. Ou seja, fica ali bem quietinho, né? Cala sua boquinha. E assim, só música clássica, tudo bem, mas chega uma hora que não pé no saco aquilo, né? Pô, Pelo amor de Deus, um funk. Toca um funk nesse lugar, nesse nosso lugar, não sei de gente. rock, eu sou mais de rock, mas enfim, só música clássica eu não aguento, não. E vestindo também só branco, não aguento, não. Detesto. Não, imagina, Lua. Lá no nosso lar, lá do Luiz, das 6 da tarde, já vem aquela. Que já vem o espírito superior para dar aquela mensagem. Eu já ia ter síndrome do pânico, ia ser 5 para 6. Eu já ia ficar assim com o siririco querendo me afundar naquele mar, naquele riozinho que passa lá. Deus me livre, Aruanda, sabe, Lua? Ah, Ai, Aruanda, o pessoal da risada, comida que gostosa. Que é isso, sem sexo? Eu quero uma sucubus, um negócio assim pra mim, entendeu? Fala assim. Deus me livre. Nossa. Mas isso, essa questão da vida após a morte, a gente pode falar mais num outro vídeo, né? Para não ficar tão. Mas assim, é só para vocês saberem que existem outras opções, tá? E o recado final que eu vou dar o meu, depois o Pierre, se ele quiser, ele dá o seu também, que é o seguinte.
Se você está ouvindo esse podcast, é porque ou você já é um mago ou uma bruxa, ou você está estudando para se tornar um. Então, não importa a situação na qual você esteja agora. Todos nós já passamos por coisas horríveis na vida, com as quais, assim, se você contar para alguém, se alguém puder vivenciar aquilo, tem gente que não aguentaria, mas você aguentou. E eu aguentei as minhas provações também. E estamos aqui. Se estamos aqui agora, é porque nós temos chance de mudar, nós temos potencial de mudar. Acredite na potência, nas sementes que você pode plantar. Você pode moldar a sua realidade. Eu sei que parece impossível agora, mas a magia, ela é a nossa ferramenta para a gente aumentar as probabilidades, para a gente conseguir aquilo que a gente quer. E às vezes, aquilo que a gente quer de verdade não é aquele amor que só enche o nosso saco, aquele traste daquele ex que você quer trazer em 3 dias. Não é aquela casa que você acha que vai libertar você de qualquer coisa, ou aquele emprego que, na verdade, é um pé no saco, que é um chefe horrível. Não, não é nada disso. Aquilo que você realmente quer é algo que está dentro de você, que tem a ver com a sua verdadeira vontade e que é preciso muitos anos de autoconhecimento, de disciplina, de vontade para poder entender o que diabos é isso, o que realmente é o seu propósito de vida. Quando você, de fato, encontrar este propósito, que não tem necessariamente a ver com aquilo que você acha que você quer neste momento, você vai entender que você pode construir uma realidade completamente diferente. E é aquilo que eu digo, se você não é respeitado pelas pessoas que estão ao seu redor, se você não é amado pelas pessoas que estão ao seu redor, se você acha que até mesmo os deuses estão nem aí para você, você vai construir os seus próprios deuses, você vai encontrar as pessoas que realmente gostam de você, que realmente deveriam estar ali te respeitando ao seu lado. Nunca baixe sua cabeça para nada e para ninguém. Se o local onde você está não, na verdade, não trata você como deveria, saia deste local, caia fora, construa a sua própria dignidade, a sua própria realidade, o seu próprio reinado. Seja rei ou rainha, seja imperador ou imperadora da própria vida. Tome isso com as suas próprias mãos, porque, como eu falei, é a sua responsabilidade. A sua vida foi lhe dada, quer você queira, quer não. Agora, o que, que você vai fazer com isso? Pegue isso, pegue a sua responsabilidade e construa algo. Procure saber sobre si mesmo. Não importa se agora você está frágil. Se você está frágil, construa a sua fortaleza. Se você não tem energia, procure a energia. Imagine. Você tem imaginação, trabalhe a sua visualização. Crie, crie. Use a sua imaginação. Tudo isso são ferramentas para você sair de onde você está para um lugar melhor. Seja agora, seja no pós-vida, não importa. Mesmo que a sua vida pareça miserável agora, ninguém sabe como é que é a sua vida no pós-vida. Vá que você tem muito mais lá. Então, tudo isso depende da visualização, da sua capacidade de visualização. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo podcast. E agora, para você que está sofrendo, eu te mando um grande beijo, um grande abraço, que você saia dessa, que você tenha capacidade de construir escudos ao seu redor, para que nada nem ninguém te abale, e quando abale, entenda esse abalo como uma oportunidade para construir algo melhor. Então, um grande beijo aqui da Lua Valente para vocês. Chupi, o que você tem aí de mensagem para gente? Olha, primeiro dizer que eu sou muito grato e honrado de ter ouvido isso que você falou e acho que essa sua mensagem serve para todos nós, então parabéns por ela, né? Antes da mensagem, eu queria só pedir para que quem for kardecista não me odeie. Eu fiz várias piadinhas hoje, mas eu amo vocês, tá bom? Beijos fluídicos para vocês, beijos cheios de amor para vocês. E essa questão de uma mensagem final, eu acho assim,
Muitas vezes a gente tem uma infância, e nem todo mundo tem uma infância agradável, né? Que é aquele local em que muitas vezes a gente pode se transportar, que é um lugar em que a gente não tinha que pagar conta, em que tudo era cheio de eternidade, né? Então a casa da avó ou do avô, as brincadeiras, né? Aquilo que você teve na infância de doce e de bonito, muitas vezes não vai conseguir acompanhar dessa maneira a sua vida adulta, né? A gente, infelizmente, vai perdendo muito no caminho. São várias coisas que a gente vai perdendo pelo caminho. É claro que outras a gente também vai colocando na nossa bagagem. E esse conceito de bagagem é um conceito que eu gosto, porque de fato a gente está o tempo inteiro, né, deixando alguma coisa no caminho e começando a carregar uma outra na nossa vida. E de saber que é normal e que acontece de muitas vezes a gente ter que carregar uma outra bagagem. Então eu vejo casos de crianças, por exemplo, que são extremamente doces, manhosas, que tudo que consegue, né, consegue pela doçura, e muitas vezes essa pessoa vai ter algum trauma na vida, ou um parente que se despede, um pai que falece, e isso passa a exigir dessa pessoa um comportamento de luta, de agressividade, né, de um comportamento muito enfático, de guerreiro, que aquela criança nunca foi. E aí você vai ter que tirar energia, e você vai ter que te reconstruir depois daquela grande queda, né, depois da torre do tarô, enfim, que te derruba, mas você tem essa força, né? Essa força faz parte de você, então a gente muitas vezes vai cair. E eu acho que a gente precisa, a nossa geração é uma geração que foi criada muito para tipo, o mundo vai ser seu. Você vai fazer a diferença no mundo. Você não vai. Não necessariamente você vai. Muitas vezes a diferença que você vai fazer no mundo está nas pequenas coisas e nessa vida que te parece tão tediosa. Muitas vezes isso é a transformação de todo mundo que está à sua volta, né? Essa coisa de a gente ter sido criado, essa geração, para o que é grandioso, para o sucesso, e repelir o fracasso, como se o fracasso não fosse natural e parte da nossa vida, eu acho que a gente precisa parar com isso, parar de achar que o fracasso é algo ruim. Muitas vezes, quando a gente cai, efetivamente a gente vai aprender a olhar tanto para o chão quanto para o céu, que é algo que quando a gente está lindo lá, sambando na nossa soberba, na nossa vaidade, a gente não vai conseguir perceber. Então, entender que até esses momentos de fracasso vão ensinar profundamente, profundamente a gente. Então, se você hoje é uma pessoa que se sente fracassado na tua carreira ou na tua vida amorosa, saiba que esse fracasso é humano, que esse fracasso é normal. Nem todo mundo é aquilo que a foto do Instagram mostra, né? Então, nem todo mundo é feliz, lindo, rico, maravilhoso, sambando. Tem gente que é. Algumas pessoas até são. Mas a maioria, assim, a maioria são pessoas como nós que têm prazeres e desprazeres, vitórias e derrotas todos os dias. Então, o que eu gostaria de deixar como um recado, além de, né, por favor, vai procurar ajuda, mais profissional, se for necessário, mas tentar parar de se comparar com o outro, tentar parar de sempre estar se comparando com uma outra pessoa que com certeza na sua concepção é melhor que você, é maior que você, tem um carro melhor que você, namora uma pessoa mais gostosa, mais bonita, sempre o outro é melhor. Então a gente precisa parar, que é aquilo do budismo que você fala, precisa parar de ficar tendo esse desejo sempre, esse desejo de consumismo ou do desejo de ser melhor ou igual a uma outra pessoa. Não vai ser, né? Muitas vezes a construção kármica, inclusive da tua vida, é outra. Tem gente que vem para ter uma vida difícil. Uma vez, Lua, deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Eu estava na minha iniciação na Umbanda, eu nunca vou esquecer. E aí um preto velho, que era o querido de um preto velho que eu amava muito, amo muito, inclusive, né? Mas era uma entidade que estava sempre comigo. No momento da minha iniciação, falou assim: olha, filho, falou do jeito dele, né? A gente sabe que sua vida é assim mesmo. Sabe, a gente sabe que sua vida é fodida assim mesmo. E aí eu fiquei olhando pra cara do preto velho, tipo assim, como assim? Se até o preto velho virou e falou que, né, que eu tô fodido, isso deve acontecer. Até contei
no grupo uma história, de uma vez eu até brinquei, que é o Exu de uma linha nova que apareceu na Umbanda, que é o Exu do SUS. Você conhece o Exu do SUS, Lua? Ah, não conheço. Uma linha maravilhosa que começou a trabalhar, que foi uma vez que eu estava todo fodido, né? Tava numa relação amorosa completamente frustrada. Eu sofri assédio moral e sexual no meu trabalho. Eu tava inteiro fodido. E aí eu fui num terreiro que eu gostava muito para pedir ajuda para um Exu que tava lá, né? E o médium incorporado, que acho que nem estava incorporado no caso, eu contei tudo para ele. E, meu, quando você é um bandista e você vai pro pé de um Exu para contar os seus problemas, é porque meio que você já esgotou tudo, sabe? É quando você realmente está no fracasso. É quando você esgotou quase todas as suas estratégias, né? O Exu olhou bem pra minha cara, assim, tragou aquele charuto gigantesco que ele fumava e me deu uma baforada na minha cabeça. Uma, não foi nem duas. Ele nem fez barulho. Ele nem fez nada. Ele só deu uma baforada e falou: pode ir embora. Aí eu até falei pra ele: nossa, Exu do SUS, você, né, seu Exu? Maravilhoso. Nem olhou pra mim. Que receita, olha que linha maravilhosa. Mas, assim, eu só tô fazendo uma brincadeira de que muitas vezes a gente tá num fracasso tal que nenhuma baforada de Exu vai resolver. Então, aceitação às vezes também é muito importante, sabe? É, aí aceitar que às vezes a gente tá nesse momento, nessa noite escura da alma. E às vezes aceitar isso vai ser o primeiro passo para você conseguir fazer uma mudança. Então, eu acho que é um pouquinho algumas reflexões bem caóticas e bem desconexas que eu gostaria de deixar para vocês. Adoro a sua risada, tio Pia, adoro demais. Então, galera, se vocês quiserem continuar ouvindo o nosso podcast, ele se chama MDC, o podcast do Tio Pi e da Lua Valência, do grupo Magia do Caos para vocês. A gente vai aí discutir quais plataformas a gente vai conseguir colocar isso aí. E o próximo tema é vida após a morte, na visão umbandista, na visão caótica, na visão de cada um de nós aqui, o que a gente enxerga, o que a gente aprendeu com isso, né? Será que dá para aprender mesmo? Porque a gente sabe que espírito volta, se volta dos mortos. Então é mais isso, que minha gente. Diga. volta mais que esse. Pois é. Então é isso, minha gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo podcast. Tio Pi, foi uma maravilha conversar com você. Te adoro pra caramba. Muito obrigada, gratidão. Lua, eu também sou muito honrado de falar com você. Eu adoro você também. Celebro tudo que você faz. É pra você. E desejo sempre que o povo cigano, que é um povo que eu amo muito, que ele sempre coloque uma flor, ou um sorriso, ou uma luz em qualquer lugar que o teu olhar tiver. Naquele momento que você estiver assim, num momento triste, que você olhe para algum lugar e tenha alguém sorrindo para você, de coração. Desejo isso Muito obrigada. para todos. Isso é muito lindo, porque até pela biologia eu tenho sangue cigano. Eu não tenho muita prática cigana, mas a minha mãe biológica, família, era cigana, enfim. Aí muito obrigada, gratidão. Eu desejo o melhor para sua vida. Gratidão por estar aqui, dividir esse conhecimento. Eu estou aprendendo pra caramba com você. Beijos, Muito meu rei. E eu queria falar uma coisa, você que está ouvindo, vocês já marcaram a sua consulta de tarô com a Lua? Porque ela faz uma Ai, consulta com 40 minutos. então, eu tô fazendo consultas. Eu queria dizer também, eu tenho que entrar no grupo dos ADMs para falar o seguinte: as propagandas do grupo, os ADMs são liberados de postar propaganda lá do que eles quiserem, tá? E quem está no grupo não é ADM ou moderador, pode postar lá naquela fotinha lá para propaganda, mas ADM moderador pode postar o que quiser quando quiser. Então, fazendo a propaganda aqui final, realmente eu tenho consulta com os 40 servidores, tá? É um deck de divinação de magia do caos, então você que gosta de magia do caos, é isso. E tenho aqui o grande livro de 5.000 feitiços que me ajuda pra caramba, é aquele grimório
gigantesco. Então, assim, qualquer que for o seu problema, você me fala aqui que eu dou uma consultadinha e te passo um feitiço, né? Como os feitiços que eu passei aqui para vocês também. Então, para consultas de meia hora e de 1 hora, veja aí, o preço agora está em promoção de Black Friday até o final de novembro, mas eu dou também um PDF, tá? Tem um PDF, não é só a consulta, não. Neste PDF eu coloco direitinho os passos a passos, os rituais e tudo mais. E você, tio Pi, quem quiser te consultar com você também pode? Como é que é a sua área? Pode sim, eu trabalho com aquele encanto de tarô, que é o tarô encantado, né? Que é o meu primeiro deck, eu tenho ele desde jovem, muito cedo. E eu trabalho por hora, então se você quiser marcar alguma hora comigo, é só mandar um inbox. Se você é kardecista e quer colocar toda a sua raiva em mim, marca um horário, eu abro a câmera e você fala tudo o que você pensa sobre nosso lar para mim. Então, a gente está aqui disponível para aconselhar, para ler tarô. Geralmente quem lê gosta, então arrasa, né, Lua? Isso, para marcar consulta comigo é só por e-mail, tá, gente? luavalentia@gmail.com, porque o inbox fica aquela lotação, todo mundo enviando mensagem, eu fico confusa, não dá. Então, manda e-mail porque é mais fácil. E para marcar com você é pelo inbox. É só me chamar no inbox do Face que as pessoas me acham, viu, Lua? Nossa, as pessoas acham meu Instagram, elas acham meu e-mail. Nossa, eu tenho medo. Vocês não Ah, são meio não, estáveis, não é medo então elas não. Eu prefiro que me mande mensagem por e-mail. Por quê? Porque aí deixa registrado direitinho, você tem o controle de quem que está mandando mensagem. É algo mais profissional, eu acho. Então, eu prefiro pelo e-mail, tá, gente? Porque inbox eu vou comentar com vocês que eu nem leio, não, porque você fala, oi, a pessoa acha que é uma conversa, e às vezes você está ocupado atendendo cliente, você está ocupado escrevendo, eu escrevo livros, vai ter novos livros lançados aí para vocês, novas capas de livro, tá uma beleza, entendeu? Assim, tô fazendo coisa pra caramba, então eu prefiro mesmo que seja por e-mail, que aí dá pra conversar melhor com vocês. Mais algum recadinho que você queira deixar, tio Pi? Nada, Lua, quero é isso. Dizer para você que ouviu a gente hoje e que está passando por esse quadro de tristeza, toma coragem, conta para as pessoas que você ama, pode falar no grupo, conversa com a gente, faz um post falando que você não está bem. De verdade, procura ajuda. Se for necessário, vai sim se consultar com um profissional, porque é imprescindível. Na verdade, eu acho que todo mundo devia fazer terapia, né? Na verdade, todas as pessoas. E continua seguindo a gente. É uma alegria muito grande gravar isso para vocês. Para mim é uma alegria muito grande ouvir você, Lua. Pra E mim, agradecer a todos, dizer que eu amo vocês. Eu amo todos vocês. essa risada é maravilhosa. Então tá, minha gente. Um grande beijo caótico para todos vocês. Até o próximo podcast. Oh, yeah.